eu espero que essa história chegue a muitas mulheres mães que não se sintam culpadas porque estão tentando estudar, tentando se especializar, às vezes tentando conseguir um salário melhor, um reconhecimento do escritório que trabalha, ou da empresa que trabalha, né? Que é possível a gente conseguir um reconhecimento, mesmo que a sociedade muitas vezes não entenda que você pode ter um salário melhor, que você pode ter um cargo de chefia importante e, ao mesmo tempo, ser mãe, ser uma boa profissional e conseguir executar isso tudo de uma forma boa, né? De uma forma grandiosa, que se sinta realizado. Eu sou procuradora aqui do município, né, Presidente Olegário, é um município do interior de Minas, noroeste de Minas. A gente tem um pouco mais, né, no último censo, um pouco mais de 18 mil habitantes, quase 20 mil habitantes ali. A gente acredita que no próximo censo deve ter. Eu me formei em 2007, em Governador Valadares, aqui em Minas também. Terminei em 2007 a faculdade. Em 2010 eu comecei a atuar como procuradora aqui nesse município. Fiquei um tempo afastada, fiquei 5 anos afastada, depois eu voltei, e então eu estou desde 2018 à frente da Procuradoria aqui. Mas a minha paixão sempre foi licitação, sempre foi o direito puro, né? O direito público puro. E a sensação de estar fazendo um bom serviço, de estar prestando um bom serviço é muito bom. Quando veio a nova lei para nós, eu me senti, como eu tenho mais afinidade com a licitação, nós somos 2 procuradores só aqui no município, e a insegurança geral, tanto da gente que atua como parecerista, como daqueles que atuam de forma prática no parecer, no processo. Eu cheguei a fazer uma capacitação, mas assim, a gente sai de lá com a capacitação, aprendi 1% no básico. Até para você analisar uma minuta, que era a minha função, por exemplo, que é a minha função, né? Chega um parecer inicial, vou analisar a minuta, você não tem aquele conhecimento, aquela prática para poder analisar uma minuta do edital, para ver quais são os defeitos de um contrato, o que pode ser melhorado. É aquela sensação assim, você responde, mas sem muita segurança. E isso acaba refletindo no seu profissional e na sua credibilidade. É ruim porque você dá a impressão de que a gente não merece estar no lugar que está, não merece ter o cargo que tem, não merece ter a confiança que tem. Então, é ruim. Eu posso falar, você olha para as pessoas ao seu redor, seja de trabalho, seja em casa, e as pessoas confiam, os filhos têm uma certa admiração, né? E a gente, meu Deus, mas será que eu mereço, né? Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu devia mesmo estar lá? Será que eu não estou ocupando o lugar de uma pessoa que teria mais condições de estar lá do que eu? Então, é ruim para a gente. Então, eu senti a necessidade de buscar conhecimento para poder aplicar a nova lei no nosso município. E foi nessa busca por conhecer, ter mais conhecimento da nova lei, poder aplicar de forma correta e saber por onde começar todo esse processo de implantação da nova lei, que eu vi o professor fazendo propaganda dos PCs, chamando para imersão em licitações e tal. E aí, quando eu assisti, eu falei, não, eu acho que vai ser bom, né? Eu já conheço o trabalho do professor Matheus, então eu acho que vai ser uma coisa que vai agregar para mim. Eu acho que preciso fazer isso. Eu estava grávida, né, de poucos meses. Eu ganhei neném em setembro. Eu tive dificuldade, porque eu com crianças pequenas, não consigo concentrar, são noites desacordadas, então é muito cansaço, você não está com a cabeça muito tranquila. Mas quando eu vi a propaganda e eu passei até para o meu marido, né, olha, o professor está falando isso, eu acho que vai ser bom, acho que vai ser muito bom para o meu trabalho e tal. E ele falou, não, vai, que eu te apoio, que a gente vai dar certo junto. Eu não pensei 2 vezes, não, vou conseguir. Tem algumas aulas de perguntas, inclusive, dos ao vivo lá do professor, que tem o meu menino comigo, o mais velho, eu tenho de 5 anos, ele sentadinho comigo do meu lado lá, assistindo também as aulas, que às vezes eu ficava com de 5, o meu marido ficava com o bebê, né? Então a gente teve essas coisas de mãe, né? O lado profissional e o lado de mãe também, às vezes. Foi uma grata surpresa, porque foi muito além do que eu esperava. Eu queria o conhecimento básico da nova lei de licitações. E eu aprendi a atuar na prática, participar de todo o processo de elaboração das normas que já vou começar a implantar aqui, né? A gente está finalizando as minutas, e ter todo esse passo a passo e todo esse conhecimento gostoso da nova lei de licitações, e ver que não é um monstro para a nova lei, pelo contrário, né? Ela vai ajudar demais a gente. Nossa, foi muito bom. Então eu me senti segura de chegar para o meu prefeito agora e falar para o prefeito, olha, eu estou com as minutas prontas, são essas aqui, a gente precisa implantar, precisa fazer algumas mudanças, inclusive nos setores, e aí ele me deu carta branca para fazer as mudanças necessárias. Não, as normas que você trouxer, que você achar que é preciso, você faça, as mudanças que você precisar mudar de servidor, nós vamos fazer, a gente precisa implantar a nova lei e eu te dou carta branca para você fazer.
Então, isso foi tão gratificante saber que eu tive condições de chegar perto dele e passar para ele a segurança que eu precisava e que ele precisa também, né? E aí, assim, a cartada final, ele falou, não, já que você está se especializando na nova lei, eu vou te colocar no setor de licitações, você vai ficar como parecerista especialista em licitações, não mais generalista. Nossa, isso para mim foi, assim, o meu diploma já, né? E para mim, esse reconhecimento dele já foi a chancela que eu precisava. Eu tive o reconhecimento de quem eu precisava, né? Então, essa foi a transformação, de eu sentir que eu estou num lugar fazendo uma coisa que eu de fato sei o que eu estou fazendo. Eu de fato sei o que eu estou falando. Porque por mais que eu soubesse alguma coisa antes, eu não tinha segurança. Não conseguia transmitir essa segurança para os outros. Então, para mim, o que mudou é me sentir, eu sou capaz, eu consigo, eu dou conta, né? Então, eu tenho conhecimento, tenho alguma bagagem que eu possa transformar o meu ambiente de trabalho. Tenho para mim uma coisa que é muito importante, que eu acho que se fala muito hoje em dia, é o fato de ser mulher, né, de estar à frente de um cargo de importância. Né? Hoje eu me considero o braço direito do prefeito na administração com relação a contratos e licitações. Então, a pessoa que ele ouve em primeiro lugar, se eu posso, não posso, que forma que eu posso. Então, isso é muito gratificante.